Pessoal, bom dia! Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que a paz, a alegria, a esperança repouse diante de nós nessa manhã poderosa, grandiosa, nessa manhã de poder, que o sangue de Cristo venha nos lavar de todo o aprisionamento espiritual. Bom dia a todos. Que o sangue do Senhor Jesus esteja diante de nós. Bom dia. É mais um dia que a misericórdia, bom dia, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Bom dia a todos. Que o Espírito Santo de Deus, ele vá diante de nós esta manhã. A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 14, versículo 25. Amém? Lucas, bom dia, Karina, bom dia a todos. 14, 25. Irmãos, eu ainda estou inebriada pelo culto de ontem. Inclusive, algumas pessoas me disseram que tiveram tremores no corpo na hora da oração, porque a unção foi muito forte ontem. O pessoal falou, pastora, eu senti uma sensação diferente, meu corpo tremia todo, eu senti uma coisa diferente, foi uma unção sendo derramada. Que culto poderoso, ele está disponível lá no YouTube, eu coloquei ontem mesmo, para que o nome do Senhor seja exaltado, engrandecido, glorificado e manifesto a toda criatura. Nós iremos alcançar vidas através deste canal, nós iremos ganhar almas através deste canal, e eu creio que coisas maiores, foi maravilhoso, e serão mais 3 domingos. Bom dia, Cibele. Depois teremos o batismo. Nós vamos revolucionar o que as pessoas chamam de isso aqui é só um canal de internet. Amém? Estamos orando por todos, Cibele. Participa da palavra, as orações são coletivas. Amém? Irmãos, quando a gente quiser participar de oração, é só ficarmos aqui, porque eu vou trazer teu nome para o livro de oração, tá bom? Vou estar orando por você aqui, vou botar teu nome aqui na oração e vou estar intercedendo pela sua vida, tá? Bom dia, gente! Bom dia a todos! Deixa eu só... Obrigada, Ruth! Bom dia! Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que a graça, que a glória, que o dom de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus esteja conosco. Vamos começar a oração. Eu peço a você que chegou, que compartilhe essa live. Nós vamos mudar o formato dessa live da manhã. Eu creio que Deus vai enviar pessoas impulsionadas como nós a compartilhar a live, a curtir a live, a levar essa live a outras pessoas. Porque todas as pessoas que eu converso, elas me contam da importância dessa live da manhã, como elas estão sendo instruídas, como elas estão sendo levantadas por esta live, como Jesus tem operado na vida delas através desta live. Então eu creio que Deus, ele vai preparar muitas almas para esse horário da manhã, para que o Espírito Santo seja revelado e renovado sobre nós. Amém? Então essa semana nós vamos trabalhar ainda com a rosa branca, porque se você está no propósito de receber o Espírito Santo, essa semana são orações de recebimento do Espírito Santo, de transbordo, libertação, transformação emocional. Porque, irmãos, quando eu recebo a essência, é impossível que a minha vida não seja toda transformada. É impossível que a minha vida não seja toda mudada. É impossível que eu não veja o novo, não viva o novo e não cresça dentro do novo, daquilo que o Espírito Santo... Nathalie, obrigada pelo presente. Minha gratidão a vocês que têm ajudado essa obra, como podem, como não podem. Muito obrigada, que o Espírito Santo retribua você em dobro
Aliás, irmãos, essa semana eu comecei ontem um propósito pelos semeadores desta live. Todos os que semeiam, todos, eu comecei um propósito pela vida financeira de vocês, mas um propósito fora do caderno. Um outro propósito, para que Deus levante vocês poderosamente. Todos vocês que têm se esforçado para ajudar essa obra, para contribuir com essa obra. Conte comigo, Ruth, conte comigo, Nathan, Lindinalva, todos vocês. Eu estou fazendo uma outra campanha mais profunda. Às vezes, irmãos, eu preciso estar separada da minha família para descer numa profundidade, para entrar numa camada espiritual diferenciada, que eu só consigo entrar muito separada. É como se fosse uma espécie de um arrebatamento, e eu já fui arrebatada. Então eu estou entrando nessa campanha pelos semeadores. Sabe por quê? Botei no meu coração que Deus tem que levantar patrocinadores para a gente poder colocar dinheiro nessa live aqui, patrocinar essa obra, para a gente alcançar não é 100 pessoas, é 400, 500, 1 milhão, porque Deus é poderoso para trazer isso para nós. Ele é poderoso para abrir portas, Ele é poderoso para exaltar, engrandecer, glorificar. Ele é poderoso para trazer vidas para esse aprisco. Vidas que estão necessitadas, vidas que estão caídas, vidas que estão precisando de ouvir a voz de Deus, assim como você tem ouvido a voz de Deus, vidas que precisam ouvir a voz do Senhor Jesus. E eu creio que pessoas serão levantadas pela graça, pela glória, pela honra. Deixa eu só mudar aqui para a gente poder entrar no propósito. E eu creio que coisas maiores o Espírito Santo de Deus irá operar. Vamos iniciar a oração. O perfume, irmãos, ele continua sendo a representatividade da vida emocional, mas é o perfume do céu, a exalação também do Espírito Santo. Amém? Porque daqui 3 semanas teremos a campanha do Espírito Santo. Muitas pessoas se comunicaram comigo ontem dizendo: pastora, foi um domingo diferente. Eu senti algo diferente, meu corpo tremia, parecia que eu estava vivendo um estado diferente. E estava. Porque quem é alcançado pela graça, quem recebe da graça, vai viver da graça. E o sangue de Cristo começa a limpar-nos, a lavar-nos. O sangue de Cristo começa a operar sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esta manhã, nós queremos colocar esta manhã profética diante do Senhor. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, ergue cada vida que vai participar da palavra esta manhã. Senhor, que nesta manhã o teu sangue, teu poder, a tua glória, a tua autoridade repousem sobre nós. Senhor, tu és poderoso, tu és grandioso, tu és magnífico para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que o teu poder, a tua glória e a tua majestade esteja diante de nós. Senhor, estamos aqui esta manhã porque queremos ouvir mais de ti, queremos viver mais de ti, queremos estar mais na tua presença. E nós estamos aqui, Senhor, para sentir aquilo que nós não podemos sentir humanamente, mas que o teu poder, a tua glória, a tua autoridade traz para nós. Senhor, que nessa manhã possamos ser lavados, erguidos, levantados e engrandecidos. Possamos ser transformados pelo teu poder e autoridade. Que nessa manhã o teu sangue, ele nos lave de tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos rompe, tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz. Deus, que nessa manhã possamos ser modificados pela essência do céu que está descendo sobre nós através desse canal, que possamos ser modificados pelo poder que vem do alto, que possamos ser modificados pela graça. Bom dia a todos, pela graça que o sangue de Cristo nos traz, e que o nome do Senhor Jesus
esteja conosco esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, todas as pessoas que estão, bom dia Marli, que estão comprando os livros, estão recebendo os livros e estão dizendo, pastora, a minha vida tem sido modificada pelos livros. Aquela moça de ontem, ela é lá de Juazeiro, lá do interior da Bahia, irmãos. Eu estou no Rio de Janeiro. Eu não conheço toda a logística do Brasil. E ela recebeu o livro e Jesus operou lá no interior da Bahia. Só para você ter uma ideia, o poder do Espírito Santo. Pastor, eu recebi o livro e Jesus mudou a minha história mudou. Teve um outro aí que recebeu o livro e falou, pastora, bom dia meu filho, eu recebi o livro num dia, no outro eu arrumei um emprego, minha vida foi transformada. Então, irmãos, tudo que nós instruímos você aqui, tudo aquilo que você tem sido instruído, preparado, tudo que você tem ouvido aqui, irmãos, guarde como um memorial. Bom dia, guarde como um memorial, porque nós construímos na nossa vida. Eu vou dar um exemplo a vocês. Quando eu era criança, minha mãe vivia de casa em casa, andando cheia de bolsa, de saco de lixo, morava na casa de um, ficava de favor na casa de outro, casa de outro. Eu tive muita dificuldade porque as iniquidades, elas nos acompanham. Durante muito tempo, o livro custa R$49. Durante muito tempo, daqui a pouco eu vou estar falando melhor, eu tive que lutar para ser uma pessoa organizada na minha vida. Porque quando você é fundamentado na desorganização, se você é fundamentado na briga, você se torna uma pessoa agressiva. Se você cresce vendo tua família trair, você vai ser uma pessoa que vai achar normal a traição. Se na tua casa todo mundo mente, você vai achar natural mentira. Então tudo aquilo que nos fundamentam, nós vamos exalar aquilo que somos montados. Porque existem as memórias do subconsciente, que é aquilo que nós recebemos de antepassados, né, do nosso sangue, né? E existe aquilo que é construído em nós, aquilo que nossos pais nos ensinam, são os costumes que nós vamos aprendendo das casas que vivemos, das pessoas que convivemos, dos relacionamentos que assumimos e uma sequência de coisas que vai acontecendo. Então, nós temos vivido aqui, bom dia Lu, uma construção, exatamente, uma construção de memórias do reino. O que nós estamos praticando domingo após domingo? De domingo a domingo, vamos dizer assim. Estamos construindo, validando princípios espirituais do reino. Estamos gerando validação em nosso sangue, em nosso intelecto, em nossas emoções, em nosso propósito de vida. Estamos trazendo validação daquilo que temos que viver daqui para frente. Então, irmãos, valorize cada palavra que é falada aqui. Valorize tudo aquilo que tem sido ensinamento aqui. Por quê? Porque você está refazendo o seu caminho. Você está refazendo a sua estrada. Se talvez você foi implementado, outra coisa também, ambientes religiosos. A palavra de hoje vai estar em Lucas 14, 25, tá? Lucas 14, 25. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, amém? Bora curtir, compartilhar. Bom dia a todos. E você que pode, continue nos ajudando com as sementes. Olha só, a Ruth, ela sempre fala isso comigo mesmo. Pastora, tudo que a senhora me ensina, eu não mudo uma vírgula, eu sigo a receita do bolo. E tem transformado a minha vida. Isso é valor. A pessoa recebe o valor e ela quer praticar o valor. Nós temos a oportunidade de praticarmos o valor ou não praticarmos. Aí vem de nós. Quando nós queremos uma mudança, nós vamos exercer a mudança. Nós vamos lutar para viver um propósito de mudanças. Então, irmãos, valorize o que você tem aprendido, tá? Coloque em prática. Isso, Neuza, obrigada. Valorize, coloque em prática, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer lapidar cenários aqui.
Através da tua mudança, vidas serão alcançadas. Outra coisa, muitas pessoas se iniciaram no Evangelho através de cenários religiosos, de pessoas que talvez não tinham nada para acrescentar, ou ela foi ensinada um Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro que temos pregado da palavra. Porque tudo aquilo que foge à palavra, a Bíblia diz que nós não podemos mudar um tio, uma vírgula do Evangelho. Se tem uma modificação, bom dia, Clara, Deus abençoe você. Se tem uma modificação, é pecado, é maldição sobre nós. Então talvez você foi implementado dentro de um ambiente religioso que você foi pesado, não orientado. As pessoas pesaram você com religião. Você não pode prosperar, que é pecado. Você não pode ter isso, que é pecado. Você não pode ter uma vida digna, que é pecado. E você vem carregando essas marcas. Nós temos destravado, desbloqueado você pelas manhãs aqui, para que você receba um evangelho límpido, um evangelho do reino, um evangelho carregado de vida, um evangelho que levanta você a viver aquilo que você precisa viver diante da essência de Cristo, diante daquele que tem o poder de operar. Então, por que eu estou ministrando isso? Esteja disposto a abrir a tua mentalidade. Esteja disposto a abrir a tua mentalidade para mudar. Esteja disposto a destravar essa chave para você poder crescer, desenvolver. Quantos aqui não foram ensinados que se você tiver uma vida melhor é pecado, que se você usar uma roupa melhor é pecado, que se você pintar a unha, Carol, bem-vinda, filha, se você pintar a unha é pecado, que se você sorrir é pecado. Irmão, quantos de nós fomos ensinados bobagens, aprendemos bobagens, baboseiras, fomos ensinados aquilo que não condiz com o Evangelho de Cristo. Então, nesta manhã, é mais uma oportunidade que o Espírito, Luana Prosperidade, filha, que o Espírito está trazendo para você, para desbloquear você, para levar você além, para levar você além daquilo que você precisa, mas que você acha que precisa, mas que o Espírito Santo sabe que você necessita. O Espírito Santo conhece a tua trajetória de vida. Lembra o que foi ministrado ontem? O Espírito Santo, ele leva até a Deus, através de gemidos inexprimíveis, aquilo que nós não sabemos, mas que o Espírito conhece a necessidade. Então ele leva até o Pai aquilo que nós não sabemos que necessitamos, mas que o Espírito conhece, e ele leva até o Pai as nossas necessidades. Então, se você está aqui, é porque o Espírito Santo convenceu você por uma necessidade, porque você precisava participar e praticar dos ensinamentos que tem acontecido aqui. Carol, Deus abençoe você. Que tem acontecido aqui. Então, se você chegou aqui, é porque o sangue de Cristo trouxe você aqui para limpar, lavar, purificar, transbordar você, quebrar as cadeias espirituais, as cadeias mentais. Karina, Prosperidade. Lembrando que a Rosa Branca ainda permanecemos com o propósito do Espírito Santo. Amém? Serão 3 semanas, 3 domingos à frente do propósito do Espírito Santo. E nós vamos permanecer com a Rosa Branca, que será a proposta do Espírito Santo. Amém? Então que você compreenda, Wagner, que você exale o perfume da adoração do Espírito. Nós vamos permanecer com o propósito do Espírito Santo. Então que nessa manhã você preste atenção em cada palavra, cada ensinamento, porque se você está aqui, o Espírito Santo, ele percebeu que tem uma necessidade. E se existe uma necessidade, ele quer condicionar você ao crescimento. Ele quer condicionar você ao desenvolvimento. Ele quer condicionar você a ir além. Amém? E eu creio que coisas maiores irão acontecer diante de nós. Amém? Bora lá. Lucas capítulo 14, versículo 25. Vamos lá. Grandes multidões o acompanhavam,
E ele, voltando-se, bom dia, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pausa. O que eu tenho pregado quase que diariamente para vocês? Você, para seguir a Cristo, teu coração tem que ser de Cristo. Eu não posso pôr nada acima do meu relacionamento com Jesus. Só que eu gosto de pregar de acordo com aquilo que a palavra nos mostra. Eu gosto de estar aqui com a palavra. Eu gosto de mostrar para você as direções da palavra, para você ter um entendimento intelectual daquilo que você precisa entender, para você poder ir além, amém? Ir além daquilo que você necessita, tá? Então a palavra diz: quer me seguir? Você tem que pôr a tua relação comigo acima de pai, de mãe, de filho, de mulher. Não tem nenhuma relação que estará entre você e Deus. É Deus, você e depois vem os demais. Essa é uma das chaves para você ter uma vida de fidelidade, construções, alegria e desenvolvimento com Deus. Quando eu ponho um coração, pastor, eu não vou viver isso, porque em primeiro lugar eu vivo isso, em primeiro lugar eu tenho aquilo, em terceiro lugar eu tenho aquilo, eu estou dizendo para Deus que Ele não é o centro da minha vontade. Que existem outras prioridades em minha vida. Se eu faço outras prioridades acima de Deus, como que eu quero que Deus me priorize? Quantos de nós priorizamos? Eu priorizo isso, eu priorizo aquilo é mais importante, aquilo é mais relevante, mas e a priorização do reino de Deus? Então não existe nada mais importante do que o reino de Deus. A Bíblia diz: se você não nega tudo isso, você não pode ser meu discípulo. Se você tem colocado coisas à frente de mim, então você não é meu discípulo. Você não tem vivido a aceitação do discipulado. E o que é a aceitação do discipulado? É aceitar viver os princípios bíblicos que o nosso Pai Celestial tem para nós. E se eu sou principiado, já era, irmãos. Nenhum mal, nenhuma força, nenhum poder das trevas é maior do que o sangue de Cristo que está sobre mim. Amém? Então, a primeira chave desse capítulo é: coloque Deus acima de qualquer coisa. Acima de pai, de mãe, de mulher, de filhos. Amém? De irmãos e irmãs. Ainda a sua própria vida. Ou seja, quando estamos querendo viver uma vida com Cristo, nós não somos donos da nossa própria vida. Nós abdicamos do livre-arbítrio. Nós abdicamos do poder da decisão que Ele nos deu. Por quê? Porque nós queremos que Ele decida aquilo que nós temos que viver. E eu quero que nessa manhã você seja reflexivo com todas as palavras que serão ministradas ao teu coração, porque elas irão desbloquear parte do teu cérebro ao qual você foi implementado. Quer ver quando eu conheço uma pessoa carnal? Ela pode dizer para mim que ela está numa igreja. Ai, não, pastora. Ai, o meu filho. Ai, meu marido. Ai, minha mulher. Eu sei que aquela pessoa, ela não é uma pessoa principiada pelo reino. Eu já conheço. Ela põe o coração. Bom dia, Camila. Ela põe o coração em pessoas, demonstrando assim uma fragilidade. E se ela demonstra essa fragilidade, ela demonstra para mim que ela não tem conexão com a graça. Porque quem tem conexão com a graça vai sofrer pelos seus parentes, vai sofrer junto, vai estar junto, mas não vai pôr o coração em ninguém. Em primeiro lugar, o coração é de Deus. Ela tem o cálculo do Espírito para lidar com as situações de crise. Você que gosta de anotar o que eu falo, a pessoa ela recebe cálculo do Espírito Santo para lidar com as situações de crise. Ela não se põe em desespero para resolver as coisas, não. Ela tem o cálculo da graça para ela ter discernimento de como ela tem que resolver as questões. Como ela vai, ela calcula os passos. Lembra que nós pregamos sobre Provérbios semana passada? Ela faz o cálculo dos passos. Ela não é mentoreada pela carne, mas sim pelo Espírito. O Espírito Santo que conduz ela.
Ela não entra em desespero. Eu estou em colapso. Eu estou em colapso. É carnalidade. Aprendam bem. As coisas de Deus não são baseadas em desespero, em carne, em emergência. Nós nos pomos em emergência quando temos um irmão que necessita da nossa oração. Então nós vamos nos reunir para ajudar. Mas existem pessoas que elas estão o tempo todo vivendo propósitos de emergência. Por quê? Porque a carne tem sido a condução da sua vida. Ela não tem sido ministrada pela graça, e sim pela carnalidade. E aí qualquer coisa que acontece, ela perde a visão do espírito para ter a visão da carne. E a carne faz o quê? Te adoece. Deixa você desesperado. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai meu Deus, o que vai ser? Você não tem confiança nenhuma em Deus. Aliás, você nem que está fazendo numa igreja. Para começar o princípio aqui de hoje, tá? Porque, irmãos, é o que eu falava ontem. A igreja, ela é mero templo físico. Ela é mero templo físico. Eu tô cansado de ver pessoas aí que estão dentro de igreja e não aprenderam foi nada. E não é uma, não é duas, é 1 milhão. Bom dia, filha. Eu converso com um monte aí. Estão dentro de igreja, tem cargos de igreja, mas não sabem nada. São crus. Sabe por que são crus? Porque não são ministrados. E aí a pessoa acha que ter o entendimento do evangelho é viver baseado naquilo que sente e não naquilo que tem que ser executado. E se eu vivo naquilo que sinto, eu sou mentoreado pela carne. E se eu sou ministrado pela carne, bom dia. Quem ministra a minha carne? Satanás. Bom dia, bom dia. Amém? Mas se eu sou ministrado pelo Espírito e eu quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho que negar tudo, inclusive a mim próprio. Negar a mim próprio, irmãos, é abrir mão dos meus desejos. Pastor, eu tenho esse desejo. Mas é de Deus? Não, então não vou fazer. Pastor, eu gostaria de ir para esse lugar. Obrigada, Flor. Eu gostaria de viver isso aqui. É de Deus? Não, então não vou viver. É de Deus? Não, eu não vou fazer. Eu tomo atitudes pautado nas coisas de Deus. Quantos de vocês aqui foram ministrados por mim que até para você ser bom, para você executar bondade, você tem que ter direção de Deus? Quantos de vocês aqui toda hora dizem: pastor, ora por mim que eu fui traído de novo? Desculpe, irmão, mas eu vou dizer bem feito. Que isso, pastora? Vocês sabem que eu sou assim. Por que eu vou dizer bem feito? Porque, irmãos, tem gente que ela acha que fazer caridade, bondade, ela está se aproximando do reino. Desculpa, você não está se aproximando de nada. Você, para executar bondade, você tem que perguntar a Deus se aquilo procede dele. Porque eu vejo pessoas aí, eu sou bondade aqui, bondade ali, tá só se lascando. Sabe por quê? Porque quando você ministra as sementes que ganha de Deus e deposita ela em lugares áridos, você vai receber aridez. Isso é princípio bíblico. A pessoa ela fala: não, eu já conheci gente que você vai dar uma cesta básica, a pessoa tá passando fome. Chega lá, ela vai meter o pau em você porque o café é de má qualidade, o arroz é de má qualidade. Eu já vivi isso, irmãos. Você vai pegar uma roupinha, essa semana mesmo. Minhas filhas arrumaram o guarda-roupa e aqui do lado, perto da minha casa, tem um lixão. E aí meu esposo foi, preparou a roupa, botou nos sacos pretos e colocou ali no canto para eles pegarem. Meu marido passou e falou que as roupas estavam tudo jogadas. Sabe por quê? Porque a pessoa não pega uma roupinha daquela, não vai lavar para os seus filhos usar, como nós faríamos, com todo o zelo. Porque se tu não tem, tu vai lá, vai pegar aquela roupinha, vai lavar com sabãozinho, vai dar pro teu filho vestir, é glória, é bênção. Mas tem gente que não pensa assim. Então, quando nós pegamos as nossas sementes e ministramos naquilo que não procede de Deus, primeiro que você atrai maldição. Para começar a conversa: pastora, minha vida tá uma maldição, porque você pegou a semente que você receber de Deus. Você vai ministrar na vida de pessoas que não tem nada a ver com Deus. E ali você tá atraindo maldição, porque de repente Deus tá tratando aquela pessoa. Você já parou para pensar nisso? Que de repente a tua bondade, a tua maneira... Irmãos, como que eu vou sair fazendo bondade pelos outros sem perguntar a Deus o que é a vontade de Deus? Não existe isso. Deus manda que tenhamos o coração generoso, não que sejamos capacho de ninguém, não que sejamos apoio de ninguém.
Amém? Então eu ministro no teu coração hoje. Cuidado com aquilo que você chama de caridade. Cuidado com aquilo que você faz para pessoas que não tem nada a ver com Deus. Tudo bem, você vai alimentar uma pessoa, você vai dar uma roupa para uma pessoa. Mas, irmãos, até quando você vai ficar ajudando pessoas para depois as pessoas estarem te prejudicando? Então, coloque as vontades de Deus acima das vontades da tua carne. Amém? Em primeiro lugar, você põe as vontades de Deus. Qual é o princípio de Deus para mim? O que Deus quer que eu faça? Às vezes eu conheço uns irmãos que eles falam assim: ah, pastor, eu não dou dízimo, mas eu faço caridade. Irmão, se Jesus voltar, tu vai pro inferno, desculpa. O que é bíblico é para ser seguido. Se você não segue os propósitos de Deus, você está direcionado abaixo de Deus. Então compreenda bem o que eu estou dizendo. Até para a gente executar o que é bom para alguém. Amém? Eu tenho um cidadão aí que me ligou um dia e falou assim: ah, então, Deus me revelou, o Espírito Santo me revelou que você tem que me dar um dinheiro. Eu falei: ué, o Espírito Santo revelou para você, não revelou para mim? Eu falei: desculpa, filho. O Espírito Santo não pode ter revelado para mim, para você não ter revelado para mim. E o pior é que é do meu sangue. Mas a pessoa tem um histórico, e quando a pessoa ela é liberta, ela recebe valores. A pessoa pode estar dentro de uma igreja, irmãos. Se ela não tem valores espirituais, ela não é alcançada pelo reino. Ela foi alcançada pela carnalidade daquilo que os líderes ensinam a ela. E como eu tenho visto lideranças vivendo na carnalidade e suas ovelhas estão vivendo na carnalidade. Porque a ovelha ela é reflexo do líder. Bom dia, filha. Se você é ensinado a levar uma vida espiritual, é porque você tem sido ministrado aqui para isso. Se você está vivendo jejum, oração, campanha, relógio de oração, igual minhas ovelhas estão aí, pagando preço em relógio de oração, é porque elas estão sendo ministradas a viver dentro do Espírito, não pela carne. Porque se eu vivo pela carne, eu fico ensinando bobagem. Ah, se você usar esse brinco, vai para o inferno. Ah, não sei o quê. Nada com nada. Nós não aprendemos com exatidão as coisas do reino de Deus. Elas não são reveladas para nós, porque o reino de Deus é revelado através da sabedoria. O princípio da sabedoria é o propósito da libertação espiritual. Quantas pessoas eu recebo diariamente dizendo: pastora, minha vida está sendo mudada. Minha cabeça mudou, minha casa está mudando, meu corpo mudou, eu estou me comportando diferente, eu estou vendo a vida diferente. Por quê? Porque elas estão sendo ministradas e querem ser ministradas. Tem isso também. A pessoa recebe a ministração e quer viver uma ministração. Então é muito diferente. Então, irmãos, quando eu pego as minhas sementes e lanço em lugares áridos, o que eu vou colher? Aridez, tá? Pastor, eu sou uma pessoa que eu ajudo todo mundo. Eu quero saber se quando você estiver precisando as pessoas vão te ajudar. É isso que eu gostaria de saber. Isso é falta de sabedoria. Amém? Até para você ter bondade, você tem que ser equilibrado. Amém? Para você ser bondoso, você tem que carregar o equilíbrio do Espírito Santo. Porque se você não tiver o equilíbrio do Espírito Santo, você vai ficar só alimentando serpentes. Amém? Quem tem compreensão dessa palavra? Se eu não tenho o equilíbrio do Espírito Santo, eu fico alimentando serpentes para futuramente elas, me morderem. Amém? Temos que ter o equilíbrio. Irmãos, aqui no Rio de Janeiro... Oi, minha prima, bem-vinda. Aqui no Rio de Janeiro, se eu for dar dinheiro a todo mundo na rua, irmãos, eu não sei o que é que eu faço. Porque aqui no Rio de Janeiro ninguém trabalha. O povo fica no sinal, tudo que é esquina tem uma mãe com criança, tudo que é esquina tem um cara de bengala, tudo que é esquina tem alguém. Irmãos, em todos os lugares. Você não consegue comer numa lanchonete que alguém pede lanche. Em todos os lugares do Rio de Janeiro
tem mendigos, cracudos, pessoas pedintes. O tempo inteiro. Então, como é que funciona? Então, você tem que ter o discernimento do espírito. Se você não tiver o discernimento do espírito, você alimenta serpentes. Você vai, eu vou botar uma pessoa dentro da minha casa, daqui a pouco ela tá andando com o teu marido. Se a pessoa não tiver caráter, porque quem tem caráter na igreja e fora da igreja. Não me leva a mal isso, não. Tem crente que é safado. Tem um crente que é safada. Tá entendendo? Que vai pra vida dos outros pra olhar a vida que a pessoa tem, pra estar se envolvendo nas coisas dos outros. Isso é falta de caráter. E eu já conheci muito espírita que tem mais caráter do que muito crente que tá dentro de igreja. Ponto final. Caráter representa caráter. É simples assim. Amém? Então eu quero ministrar no teu coração. Preste bem atenção nas atitudes que você tem tomado para você não alimentar víboras, serpentes que irão morder você futuramente. Porque é assim que vai acontecer. Se você sair, até para isso você tem que ter o equilíbrio do espírito. Senão você não chega a lugar nenhum. Você vai estar sempre em retrocesso. Por quê? Porque a ministração da carne está acima de mim. Amém? Eu me deixo ser ministrado pela carne. A carne me conduz. Eu fico com peninha de todo mundo. Ai, todo mundo coitado. Todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, todo mundo é aquilo outro. Peraí. Você priva o Espírito Santo de trabalhar nas pessoas. Porque você quer botar a mão, você está privando o Espírito Santo de operar na vida de pessoas que precisam ser tratadas pela graça. Porque tem pessoas que têm que ser tratadas pela graça, tu não sabe disso. Irmãos, eu falo aquilo que ninguém quer falar, nós já sabemos disso. E às vezes você fica um pouquinho chocado com as coisas que eu falo, mas é real e eu preciso falar para poder mudar o teu entendimento, tá? Às vezes você vê um velhinho, amém? Às vezes você vê um velhinho e você fala, ai, tadinho do velhinho. Os filhos não querem saber, ninguém quer saber, mas tu não sabe. Às vezes aquele velhinho ali já aprontou com a família inteira, já causou intriga, confusão em todo mundo, já pintou. E ali as pessoas se resguardam da personalidade daquela pessoa. Então nós temos que ter a visão, porque todas as partes têm dois lados. Tudo tem dois lados. Na vida, tudo terão dois lados. Não é só o que as pessoas falam, mas é o que a outra pessoa também fala. Por isso que tem um juiz de paz. Ele senta ali, ele vai olhar um lado e vai olhar o outro. E ele vai definir a sentença dele. Porque todo mundo tem uma história. Eu não posso ouvir a tua versão e falar, eu estou assinando embaixo. Se tem duas pessoas, eu tenho que ouvir as duas versões e tenho que ter uma mentalidade acerca daquilo. Ou às vezes eu tenho uma perspicácia do que é o quê. Então às vezes, irmãos, você tem que analisar, olhar e ver o que você vai fazer. Coloque os princípios de Deus acima de qualquer coisa. 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, irmãos, é Lucas 14, versículo do 25 ao 35. Agora nós estamos no versículo 27. Amém? Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Deixa eu ministrar de uma maneira mais clara. Se você não vencer a carne, você não é discípulo de Deus. Pastor, eu tenho dificuldade de vencer a carne. Desculpa, filho, você não é discípulo de Deus. Os discípulos de Deus são os que pegam a sua cruz e prosseguem. E para pegar a cruz, eu tenho que me negar. Está escrito aqui, ó. Não é a pastora que está inventando, não. Está na palavra. Eu tenho que botar Deus acima de tudo. Até a mim eu tenho que me negar. Porque eu vejo um monte de discípulo aí. Eu sou bispo, sou não sei o que, sou não sei o que lá. Irmãos, não tem nada de Deus. Porque vivem baseado na carnalidade. E eu prego todo dia que carne não é só fornicação e adultério, não, queridos. Carne é sentimentalismo, é orgulho, é rompante, rebeldia, rebelião. Tudo isso é carne. Amém? Mentiras, tudo isso faz parte do propósito da carne.
E nós, às vezes, não queremos negar a carne. Nós queremos nos manter. Outra coisa que faz parte da carne: vitimismo. Vitimismo. A pessoa não assume nada. Ela está sempre certa, os outros estão sempre errados. Ela é sempre coitada, está sempre sendo prejudicada. Sempre ela é a vítima das histórias. Isso é falta de caráter. Uma pessoa que vive dando desculpas, ela vive sempre se colocando como uma coitadinha. Tudo que é lugar, ela é agredida. Tudo que é lugar, as pessoas estão se levantando contra ela. Tudo que é lugar, as pessoas, amém, estão se levantando contra mim. Estão me prejudicando. Irmão, vigia nisso. Tem coisa errada aí. Amém? Paz do Senhor, Jerusa. Vigia, porque tem coisa errada. Porque nós não podemos ser só vítimas da história. Se nós somos de Cristo, discipulados por Cristo, por que somos vítimas? Por que nós somos vítimas? Por que somos vitimizados? Não é assim, Carla? Por que somos vitimizados o tempo todo? Por que todo mundo quer estar... estão se levantando. Estão me prejudicando. É possível, irmãos, que você só sofre na mão dos outros. Tem que protagonizar você como Maria, próxima Maria do bairro, das novelas mexicanas que vão acontecer assim. Você tem que ser o protagonista. Aquela protagonista que fica cega, aí no final descobre que tem um pai rico, ela recebe toda a herança, aí ela faz um tratamento, fica linda, casa com o homem mais bonito da novela e dá tudo certo. Mas a vida toda ela sofreu perseguição. Irmãos, cuidado com esse tipo de comportamento, tá? Isso é comportamento carnal, tá? Isso é comportamento de gente que tudo ela é perseguida. Tudo. Não pode conversar com ela. Sou perseguido, sou vítima de perseguição. A igreja que eu tô, sou perseguido. A empresa, eu sou perseguido. Não sei aonde sou perseguido. Meus parentes me perseguem. Não sei aonde me perseguem. Tá todo mundo se levantando contra mim. Pior, tem gente que se você escrever uma coisa na rede social é pra ela. Isso é pra mim? Se o pastor falar uma coisa, é pra mim isso? Isso é gente perturbada. Aí, a perturbação intelectual tá acima da condição de Deus. São pessoas que vivem perturbadas. Satanás já tem o controle mental dela, conduz ela como quer, leva ela para onde quer e faz dela o que ela quer. Amém? Ô glória! Pois qual de vocês, versículo 28, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Pastora, me ajuda em oração, porque, irmãos, a vida é feita de cálculo. Para isso, Deus tem ministrado aqui ferramentas, através da palavra, dos princípios bíblicos e da inteligência emocional que a pastora estudou. Eu tenho ministrado no coração de vocês, para você ser inteligente intelectualmente, desbloqueado, mentoreado pela graça, através da palavra de Deus e da inteligência emocional. Porque o cara pode ser doutorado em Bíblia, se ele não tiver inteligência emocional, ele vai ficar vivendo rompante. Qualquer coisinha que desagrada ela vai surtar, ela vai sair de ministério, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, porque aquela pessoa não tem inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional calcula tudo. A pessoa calcula. Como que eu vou botar a mão a querer fazer uma obra se eu não tenho o cálculo dessa obra? Então, muitos de vocês aqui têm recebido os cálculos espirituais para irem além. Vocês têm recebido os cálculos espirituais para progredirem, prosperarem, desenvolverem e crescerem em todos os âmbitos de vida. Então, nós precisamos ter o entendimento de que para eu fazer qualquer coisa na minha vida, eu tenho que calcular, amém? Eu tenho que gerar cálculos, eu tenho que sentar, eu tenho que pensar, eu tenho que orar, eu tenho que botar ali no papel, eu tenho que fazer o entendimento. E eu te digo mais, voltando ao assunto do vitimismo, todo vitimista que eu conheço é narcisista. E se você é narcisista, você precisa de libertação. Porque narcisismo é um demônio que tem operado nessa geração para destruir intelectos de outros.
Os narcisistas foram levantados por Satanás para botar pessoas... Quem aí viu a minissérie Bom Dia, Verônica? Quem viu essa minissérie? Quem assistiu essa minissérie Bom Dia, Verônica? Quem já assistiu essa minissérie Bom Dia, Verônica? Tu viu? O que o cara fazia? O cara botava a mulher dentro de uma caixa de madeira. Ela tinha só um buraquinho e ali ele matava as mulheres. Ele mantinha aquela mulher num cárcere. Ele era militar. Ele mantinha aquela mulher num cárcere. Ele matava as mulheres. Fazia ela ir na rodoviária. Fazia ela pegar a mulher. Depois ele prendia as mulheres. Torturava aquelas mulheres, como num ritual. E a mulher dele ficava dentro de casa. Chamava ela de passarinha. Botava lá numa caixa de madeira ali, a cabeça dela. Isso. E aquela pessoa ficava presa, rompida dentro daquilo ali. Então, irmãos, muitos aqui estão tendo tratamentos narcisistas. A pessoa não vê, não assiste fora daquela caixa. Ela vive numa caixa e naquela caixa ali ela é ministrada por demônios. Então, irmãos, não aceitem manipulação de narcisismo. Todo vitimista que eu conheço é narcisista. Ele manipula você pelo sentimento. Ele chora quando ele vê que não tem mais pra ele. Ele chora, se joga no chão. Aí ele toca no teu sentimentalismo. E você cede. E você tem comido na mão dele aí, ó. Na mão dele, na mão dela, sei lá quem é. Você come aí, ó. Que a pessoa faz aquele escândalo, chora. Ela pode fazer o que for de errado. Mas quando ela tem que te manipular, ela chora. Se faz de coitada, mas na hora dela te fazer o mal, aí não tem dor, filho. Aí não tem dor. Só tem dor pra ela te fazer quando ela quer o que quer. Ela vai fazer o escândalo que ela quer. Amém? Eu conheço um monte de... Irmãos, eu sou ministrada em narcisistas. Eu atendo um monte deles aí por dia. Então, irmãos, prestem bem atenção. Tudo aquilo que te rompe de você viver a fé, a legalidade da fé, de você ter direito ao seu corpo, de você cultuar a Deus como você quer, é narcisismo. Amém? Vamos lá. 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Quantos de nós... Temos pessoas em torno de nós zombando da nossa situação, porque nós temos mania de nos comportar de acordo com aquilo que sentimos. Então, irmãos, façam cálculos daquilo que você precisa executar, daquilo que você precisa viver. Amém? 30. Bom dia, Janete. Bom dia a todos. Dizendo este homem, começou a construir e não pôde acabar. Vamos pausar aqui que eu tenho algo para dizer aqui. Quantos aqui você conhece que vivem de igreja em igreja e todo lugar ele diz que tem um problema ali naquela igreja? Diga para mim aí. Eu saí dessa igreja porque o pastor me deu oportunidade. Eu saí dessa live porque a pastora fala umas coisas que me incomodam. Igual um dia desse eu falei, não sei o que, aí a mulher falou. Eu falei, então, filha, se a carapuça te serviu, então pega pra você. Amém? Eu falei, não sei o que, ela disse, isso aí você tá falando, alguma coisa assim. Eu falei, bom, se a carapuça te serve, veste ela. Você tá precisando ser lapidada por isso aí. Amém? Nós temos essa mania. A gente começa a construir coisas, mas não vai até o fim. Amém? E quem são esses tipos de pessoas? Ministradas pela carne. Ministradas pela carne. Pessoas que têm o hábito de serem conduzidas por comida. São conduzidas por comida. Eu tenho que comer. Ai, meu Deus. Eu tenho que comer. Amém? Começou essa palhaçada de novo? Essa palhaçada de novo aí? Chatice. Tanta gente desocupada aí nesse TikTok, eu vou te falar, sabe? Bom dia, filha.
Eles criam um fake aí dizendo: sua transmissão tá causando não sei o que. Ah, vai procurar uma louça para lavar uma hora dessa, perturbando. Então não sejamos ministrados, sejamos uma pessoa de princípio. Comecei isso aqui, vou terminar isso aqui. Se eu entrei num ambiente, eu sei entrar daquele ambiente e sei sair. Olha bem o que eu vou dizer a você. Eu sei entrar de um ambiente e eu sei sair de um ambiente. Gerando o quê? Credibilidade em torno daqueles que estão em torno de mim. Irmão, você quer conhecer um crente? Ele não sabe entrar e não sabe sair de ambientes. Esse cara não tem ministração do reino. Ele vive pautado naquilo que ele próprio sente. Amém? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Amém? O que Jesus está ministrando para nós aqui? Que aonde nós andarmos, aonde nós passarmos, aonde nós construirmos, nós temos que calcular. Até as guerras que nós vamos entrar, nós temos que calcular se é da vontade de Deus. Quantos de vocês aqui já tiveram uma esponja na fé? Alguém que só te sugou, e que no final você tem a veracidade que aquela pessoa nunca quis nada com Deus. Ela quer viver no pecado, mas ela quer ter um personal trainer da fé para ela alimentar a carne e ter alguém que fique orando por ela e aconselhando as dores que ela vai lá pegar da carne. Eu oriento meus obreiros assim. Se a live está aberta todo dia, quase que todos os dias eu abro live de manhã e à tarde, por que a pessoa não pode sentar e participar em nenhum horário? Ela tem que ter tratamento específico? Por quê? Porque ela tem que ser tratada diferente dos outros. Eu costumo dizer para os meus obreiros isso. Traz a pessoa para a live e orienta ela a ficar na live. Porque tem gente que ela quer tratamento diferenciado. Ah, essa pastora é insuportável porque ela não atende. Imagina, irmãos, a quantidade de pessoas que eu atendo, se eu ficasse atendendo todo mundo que não quer nada com Deus, o que seria da minha vida? Lembra de Moisés? Moisés estava atendendo na tenda, Jetro virou para ele e falou: você tá doido, cara? Você vai adoecer. Cria juízes que vão criar outros para poderem atender o povo. E mesmo assim, irmãos, tem gente que não quer. Ela só quer ouvir uma revelação, ela só quer ter facilidade sobre os demais. Amém? Então nós temos que ter essa visão. Você vai ajudar uma pessoa? Vai. Você vai orientar ela. Mas se tem live todo dia, por que a pessoa é diferenciada? Por que ela tem que receber orações exclusivas, revelações exclusivas, tratamentos exclusivos? Se a live está aberta, só não aprende aqui quem não quer. Se eu ficasse aqui, botasse louvor o dia inteiro e não falasse nada, mas eu ministro, irmãos. Todo dia tem ministração aqui, todo dia tem oração de libertação, todo dia tem trabalho espiritual. Por que a pessoa não pode pagar o preço dela? Porque não quer nada, irmãos. Então sabe o que eu estou gerando em você? Visão. Visão. Tem gente que ela quer só te sugar. Ela vai te ligar meia-noite, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. Você tá comendo, ela tá te ligando, você tem que largar o prato, porque a bonita quer cortar os pulsos. Mas um sábado antes ela tava na pilantragem fumando Viper. Que isso, pastor? Irmãos, eu falo do que vejo, eu falo do que vivo, eu falo do que sei. Eu falo de tudo que eu convivo. A pessoa tem a mesma oportunidade que você de ser ministrada, mas ela não quer. Ela quer viver na mentira, ela quer viver na bagunça, ela quer viver naquilo que não provém de Deus, mas ela quer ter alguém que seja esponja da fé. Alguém que fica vivendo aquilo que não procede do Espírito Santo.
Tá entendendo? Tá sendo ministrado aqui? Então aprenda. Muitos aí são assim, tá? Porque os que são nascidos do Espírito estão em desespero para ouvir coisas do Espírito. Sabe por que vocês estão aqui uma hora dessa? Porque vocês querem ser ministrados pelo Espírito. Não tem nada mais importante. Não tem nada, não tem televisão, não tem noticiário, não tem nada. Você quer a ministração do Espírito. Você quer viver baseado nas coisas do Espírito, então ponto final. Amém? Então se você pode pagar o preço, todos podemos pagar o preço. Tá legal? 32. Caso contrário, bom dia, Neuzeni. Estando outro ainda longe, envia-lhe a embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ah, pastor, eu quero ser crente, mas ó, isso aqui eu não posso abrir mão, aquilo ali eu não posso, ah, isso aqui eu tenho prioridade, ah, aquilo outro eu tenho que viver primeiro, ah, isso aqui eu tenho que fazer primeiro. O que acontece nessa história toda? Eu não estou sendo discípulo de Cristo. Eu estou o quê? Me colocando em primeiro fator. Sabe por que muitos de nós somos traídos por pessoas? Traído não é só conjugalmente não, irmãos. Traídos. Bem-vinda, filha. Porque colocamos o sentimento acima da espiritualidade com Deus. E ali nós ficamos decepcionados. Por que nos decepcionamos? Porque nos baseamos naquilo que sentimos. Nos baseamos naquilo que opera sobre nós. Nos baseamos naquilo que nós vemos. Ah, pastora, me ajuda. Eu vivo numa situação assim, assim, assado, mas a pessoa não quer pagar o preço para se desvencilhar daquela situação que ela vive. Ela não quer pagar o preço. Ela não quer fazer as chaves corretas para que ela viva uma mudança intelectual. Amém? O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaura-lhe o sabor? O sal serve para quê, irmãos? Para dar gosto. Não é verdade? Você pega, faz um feijão, se você botar um sal, ele fica aquele feijão saboroso. Mas se ele, bom dia, filha, se ele não tem sal, ele fica aquela coisa insossa. Até porque nós fomos ministrados no açúcar e no sal. Então nós estamos habituados. Se você pegar uma criança e não ensinar ela a comer sal e açúcar, então para ela tá tudo normal. Mas para nós que fomos ensinados desde criança, o sal tem toda a validação. Então, se o sal perde o gosto de sal, de que adianta? Assim somos nós. Se perdemos a essência da graça, o que nós somos? Vazios. O que nós somos? Medíocres. O que nós somos? Carnais. O que nós somos? Desobedientes. Irmãos, não se espantem quando você vê uma pessoa que andava com você e de repente ela começa a ter um comportamento estranho. Sabe por quê? Porque aquele que deixa de ser ministrado pelo gosto do céu, ele passa a se tornar uma pessoa insípida, uma pessoa vazia, uma pessoa estranha, uma pessoa grosseira. Por quê? Porque ele parou de ter aquela ministração do céu, que é o Espírito Santo de Deus. Você vê a pessoa, ah, pastora, fulano pregava, fulano era uma benção, agora fulano está na prostituição, fulano está falando com as pessoas grosseiramente, fulano está isso. Irmãos, perdeu o sabor do céu. Se eu perder o sabor do céu, eu vou me tornar uma outra pessoa. Se você perder o sabor do céu, você vai se tornar uma outra criatura. Aí ele diz assim, ó, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? E aqui o que Jesus está dizendo? Se um crente, ele perdeu o sabor, ele não presta nem para se amontoar. Olha que loucura. Nem para se amontoar. E aí ele termina, quem tem ouvidos, ouça. Porque, irmãos, eu conheço igrejas
que passam a noite inteira só rodando no poder. Mas a maior ministração da fé, escute bem, é aquilo que você aprende que se deriva da palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que eu vou sair dessa live, essa palavra vai ficar no teu intelecto. Você vai ficar pensando sobre isso. Você vai pensar, olha, a pastora me falou sobre isso. Realmente isso aqui é assim. Por quê? É o que nós estamos fazendo? O reverso. Bom dia, filha. Nós estamos fazendo o reverso. Aquilo que você foi ministrado a vida inteira, nós estamos ministrando os princípios bíblicos para que você, no teu entendimento intelectual, receba a visão de Deus para você viver um novo nascimento em Cristo, para você ser fundamentado mentalmente em princípios bíblicos. Se eu sou fundamentado em princípios bíblicos, todo o meu corpo será restaurado pelos princípios que vêm do trono de Deus. É isso que você precisa entender. Eu preciso virar para você e falar assim: ó, Luzia, a partir de hoje, nessa obra, ninguém usa mais roupa vermelha. O que isso muda a vida dela? O que muda a vida do ministério? Nada. Muda nada. É só coisa de condição de roupa, cor de roupa. Cada um tem seu gosto. Mas se eu ensino um princípio e alguém tentar corromper ela, exemplo, com uma fofoca, com disse-me-disse, ela vai falar: isso é demônio. Isso não é Deus. Por quê? Porque tem sido ministrada pela graça. Bom dia, Magda. Tem sido ministrada pela graça. Se uma pessoa chega, se comporta de maneira envadecida, ela vai falar: tá repreendido, isso é demônio. Esse comportamento aí é demônio, essa atitude aí é demônio. Isso não é Deus. A visão intelectual, ela abre. E ali o Espírito Santo tem legalidade para operar em nosso sentido. E se o meu cérebro é operado pelo sentido do reino, o meu corpo é ministrado pela graça. Eu amo vermelho também. Amo vermelho. Adoro vermelho. Amém? Adoro batom vermelho, gosto de esmalte vermelho. Engraçado, roupa eu não uso muito não, mas eu gosto de batom e esmalte. Sempre gostei, desde pequeno. Amém? Então, são bobagens que a gente carrega dentro de nós. São bobagens. Então, irmãos, a ministração do Espírito é aquilo que movimenta o meu campo espiritual a viver a verdade. Quando eu vou praticar algo que não vem de Deus, eu vou me sentir mal. Porque o Espírito Santo, ele vai me incomodar. Ele vai dizer: isso que você está fazendo não está legal. Essa conversa que você está tendo, ela não é bacana. Você passa a ter uma visão de vida diferente. Você passa a ter uma construção intelectual diferente. Não é qualquer historinha que vai levar você para fora da graça. Você falar poder, tá repreendido. Tu lembra quando você era garotinha? Quando você era garotinho? Que aí um garoto vinha, contava qualquer história para você, você aceitava aquilo? Por quê? Porque você não tinha a maturidade, o amadurecimento. Hoje nós temos sido ministrados nesta live a viver o amadurecimento espiritual. Quem é amadurecido espiritualmente, pega bem essa chave. Não é levado por qualquer besteira, irmãos. A pessoa é ministrada a viver a realidade espiritual. O que o Espírito faz? Através da ministração, ele ministra intelectualmente você. É assim, irmãos. Para você ter validação de hábitos, exemplo, a pessoa fuma. Ela tem que validar aquele hábito de que ela não vai fumar mais por 70 dias. Aí aquele hábito repousa sobre o entendimento dela e ali ela se desconecta do vício. Então, eu estou validando princípios bíblicos sobre você, porque você vai ser ministrado pelo reino de Deus.
Quando algo que não se comunica com as coisas de Deus se apresentar a você, você vai dizer, está repreendido, isso não vem de Deus. E há poder, isso é carne. E isso aqui não procede biblicamente. Então nós começamos a ter a ministração da palavra. Irmãos, eu conheço irmãos. Esses irmãos, eles não querem ser ministrados. A conversa deles é assim. Que eu fui no monte, o profeta me revelou isso. O profeta me revelou aquilo. O outro profeta falou não sei o quê. Eu também tenho visão. Deus mandou fazer faculdade tal. Agora a faculdade tal. Eu falei, irmão, se você é ministrado pela graça, você acha que Deus fica levando você para tudo que é lugar sem direção? Você acha que o Espírito Santo é desequilibrado? A pessoa vive, irmãos, igual uma bola de futebol. Para lá e para cá. Ela escuta qualquer coisa. Mas quando você é ministrado pela graça... Bom dia, Ana. Quando você é ministrado pela graça, você não é levado por qualquer conversa. Você não é ministrado por qualquer história. Você tem visão, você tem maturidade. Você fala, peraí, que história é essa? Porque o Espírito vai abrindo a tua visão intelectual. E quando ele abre a tua visão intelectual, ele vai transformando as tuas atitudes, o teu comportamento. Ele vai direcionando você. Isso pode, isso não pode. Isso dá para você viver, isso não é para você viver. Você vai tendo um comportamento amadurecido. Você não é mais levado por qualquer opinião. Lembra quando todo mundo dava opinião na tua vida e você dizia Deus? Quer ver uma coisa? A pessoa se reúne no grupo de pessoas frustradas. Ai, pastor, eu tenho um grupo. São mulheres rejeitadas por homem. Mulheres abandonadas por irmão. O que tu tá fazendo aí, pelo amor de Deus? Dá até vontade de rir. Sai desses ambientes tóxicos. Esses ambientes que adoecem. Ambientes que destroem. Ai, pastora, tem um monte de mulher. Desculpe, irmão, que eu vou falar, tá? Mulheres pretas, solteiras, separadas. Irmãos, você como qualquer outra pessoa. Para com esse negócio de que a tua raça destina você intelectualmente. Isso é até vergonhoso. Isso é até vergonhoso. Quantas pessoas que eu conheço que são negras, que são inteligentíssimas, despontadas na visão, perspicaz, porque elas são ministradas pelo intelecto, não por aquilo que elas carregam racialmente. São ministradas por aquilo que elas construíram intelectualmente. Para de ficar se escondendo em cima. Eu sou assim porque eu sou mulher. Mulher tem que ser validada. Não, você tem que ser validada pelo que você carrega. Não é por aquilo que o governo, para dar um cala-boca em você, fica ministrando em você, não. Você tem que ser validado por aquilo que você carrega. Quer dizer, você pode se comportar negativamente contra um homem porque você é mulher. Ou um homem pode se comportar negativamente contra você porque ele é um homem. Tá tudo errado, irmãos. Amém? Então tem equilíbrio intelectual para viver as coisas da graça, para viver as coisas de Deus. Para de viver intelectualmente baseado em status dos outros. Pastor, eu tô militando contra isso aqui porque todo mundo milita. Eu tô fazendo isso aqui porque todo mundo faz. Eu tô nessa modinha aqui, irmãos, para de modinha. Crente não anda em modinha. Crente não anda em modinha. Crente é ministrado pelo Espírito. O Espírito Santo não é baseado em idolatria. Pastora, tem uma cantora do mundo que eu idolatro. Irmão, você pode gostar das pessoas, mas é diferente de idolatrá-las. Amém? Então que você hoje tenha uma visão de que quem anda com Deus anda diferente. Nós andamos com Deus, nós temos um comportamento diferente. Nós somos equilibrados, temos um papo bom. Papo bom. Não somos aquelas pessoas inconvenientes. Entra nos ambientes, é inconveniente, é fofoqueiro, é maledicente. Os que são ministrados pelo reino não são assim. Somos pessoas de um comportamento, de uma visão diferente. Carregamos o princípio da bondade de Cristo, o princípio da direção de Cristo. Amém?
Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco no dia de hoje. Que a paz do Espírito Santo esteja conosco. Que você possa entender intelectualmente. Outra coisa, pessoas que são ministradas pelo Espírito não vivem em tudo que é ambiente gritando. Você vai requerer seus direitos, você vai validar o que você precisa, mas você não vai ficar gritando em tudo que é lugar. Tudo que é lugar tu grita. Tudo que é lugar você faz escândalo. Cuidado com isso, irmãos. Amém? Viva as coisas de Deus. Viva os propósitos de Deus. Viva aquilo que o Pai Celestial tem para você. Outra coisa que eu vou falar para quem é ministrado pela graça. Você não precisa ficar disputando nada com ninguém. Nada. Você não precisa disputar nada com ninguém. O Espírito Santo de Deus, ele vai levar você aos lugares exatos para você viver as coisas exatas. Você não precisa, irmãos. Uma vez eu conheci uma jovem que ela morava com um rapaz e ele falou para ela que ele não podia mais ficar em casa, que ele tinha que fazer faculdade. Aí ele foi para outra cidade. Nisso ele vinha final de semana para casa, depois passou a não vir mais. Quando ela foi saber, ela não podia ter filhos. Ele já estava morando com uma mulher e a mulher já estava grávida. E ela ficava pedindo oração para esse cara voltar. Nisso já tinha 4 anos. Aí um dia eu falei para ela, sabe o que tá faltando para você? Você se amar. Você se valorizar como mulher. Aí o que ela fazia? Ela preparava o final de semana e a mulher que tem um filho com ele ficava durante a semana. Elas ficavam disputando aquela lindeza de homem maravilhoso. Falei, esses 4 anos você já podia estar vivendo sua vida com outra pessoa, sendo feliz. Você está privando Deus de construir a tua vida sentimental à altura que você merece. A senhora acha que eu não tenho que perdoar? Não é isso, irmãos. Aquele homem não queria ser perdoado e se consertar. Ele queria viver na safadeza de ter 2 casas. Totalmente diferentes. Tem pessoas que erraram e se consertaram. Totalmente diferente. É outra história. Estão vivendo a vida com a mulher que ele vivia já. Entendeu? Errou, se acertou. Mas o bonito queria ter 2 casas. O senhorzinho Malta queria ter 2 famílias. E ali, irmãos, ela jogando 4 anos de vida fora, magra, doente, disputando aquele homem com a outra lá. Ah, irmão, pega a bolsinha e manda embora. Vai, já tá com família com a outra lá, só segue. Deus vai preparar algo melhor pra mim. Eu, 4 anos chorando, querendo cortar pulso por causa do homem que não tá nem aí pra ela. O cara não considerou 20 anos de casamento, construiu família com outra nas costas dela. Tem uma hora que chega, né? Isso é o quê? Falta do Espírito. Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu recebo valores. E se eu recebo valores, eu me conduzo a esses valores. Amém? Se eu recebo valores, eu me conduzo a esses valores. Amém? Eu me conduzo a essa valorização espiritual. E eu sigo me valorizando. Ah, você me ama? Então você vai lá, vai desfazer tudo que você vive e vai voltar. E vai viver uma vida decente aqui comigo e acabou. É simples. Não é assim? Mas a pessoa, ela quer ficar ali, se humilhando, vivendo aquela vida de maledicência, deixando Satanás operar, arriscado pegar uma doença. Não é assim? Mas Deus está no negócio. Deus não está em negócio nenhum desse. Amém? Deus não está em nada disso. Deus quer que você tenha qualidade de vida. Deus quer que você tenha dignidade. Deus quer que você viva uma vida de total desenvolvimento. Então, irmãos, o maior princípio do Espírito é o quê? O amor próprio. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, hoje eu não volto de tarde, porque eu estou precisando descansar um pouco. Eu estou muito cansada. Sábado nós fizemos, acho que 6 horas de live direto. Ontem foi 3 horas e pouco de live. E a gente está em propósito direto. E emocionalmente, irmãos, a gente fica muito cansado. Amém? E eu não tirei um dia da semana para descansar. Nem um dia, nem um momento eu descansei. Tá bom? Então essa parte da tarde eu não vou voltar. Mas amanhã estarei o dia inteiro aqui de volta
para o nome do Senhor ser glorificado. Tenho que tirar um dia de tarde para descansar um pouco a minha mente, para me ter um momento para orar, amém? Para me poder separar-me para a oração, amém? Então essa parte da tarde eu não vou voltar, mas amanhã estarei aqui 8h30, tá bom? Vamos deixar agendado esse horário de 8h30, que fica melhor, tá? 8h30, tá bom? Amanhã 8h30 eu tô de volta e o nome do Senhor será exaltado. Irmãos, eu queria pedir aos irmãos que nesse período vocês lessem a palavra, tá? Lessem a palavra, tá bom? Se afinizem com as coisas de Deus. Para de ficar vendo bobagem, escutando bobagem. Prestem atenção nas coisas que vêm de Deus para você, tá bom? Orem, busquem a Deus, estejam com Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele é espírito de pureza. Quando nós estamos carregados do Espírito Santo, nós nem conseguimos carregar sentimento ruim contra ninguém. Uma pessoa faz uma coisa contra a gente, tu fica até meio assim, daqui a pouco tu nem lembra mais. Amém? Obrigada, filha. Nem lembra mais, tá? A gente esquece aquilo que as pessoas fazem, porque somos ministrados pela essência. Quem é ministrado pela essência, vive as coisas da essência de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que a mão do Senhor esteja conosco. E amanhã teremos mais palavra. Voltamos para o trabalho da libertação amanhã. Voltamos para o trabalho da revelação amanhã. E vamos começar essa semana algumas campanhas diferentes. Eu vou explicar a você por quê. Porque nós vamos fazer 4 semanas do Espírito Santo aos domingos, né? Vamos para 3 semanas agora. E depois teremos um batismo online. Pastora, eu posso me batizar? Se você quiser levar uma vida nova, você pode se batizar. Amém? Se você quiser começar de novo, pastora, como que a senhora vai batizar? Se eu tô no Japão, se eu tô no Jalapão, se eu tô na Suíça, fica ligado que vai dar tudo certo. A gente vai preparar todo esse cenário e você vai ser batizado online, junto comigo aqui, junto com os irmãos. E vai ser forte. Amém? Quem quiser, quem crer e for batizado será salvo. Amém? Pastora, não consigo voltar, o que faço? Não tem o que fazer, filha. Se você não quer voltar, ninguém pode obrigar você a voltar. Amém? Se você já está dizendo que você não consegue voltar, nem o Espírito Santo pode te convencer. Se o Espírito não te convence, que dirá eu? Que dirá os irmãos, amém? A pessoa que tem que querer, tá? Para voltar para a presença de Deus, primeiro, largar o pecado, largar as práticas do mundo, porque o que enfraquece é o pecado, e tomar decisão, tá? Não tem essa muito não, irmão, da gente ficar, faz isso, faz aquilo, não. Quem quer, volta, tá? Tem que pegar, se arrepender dos seus pecados, botar o joelho no chão, se arrepender dos seus pecados e voltar. É decisão. Larga o pecado e volte. Simples assim. Até porque se eu não me arrepender, Jesus voltar hoje, eu vou pro inferno. Amém? Então, irmãos, nós temos que ter essa validação, tá? Se quer voltar, pastor, eu quero entrar pro ministério da senhora, quero estar junto. Me chama lá no direct. Mas não é emoção, não. Não é gente que vem para grupo para ficar recebendo revelação, não. É gente que quer Deus mesmo. Quer ser compromissado, dizimista, compromissado com a obra, fazer parte de ministério, ser ministrado. Me chama no direct, que eu vou levar você para os grupos, vou falar com você o que precisa e você vai entrar para o nosso grupo. Amém? Ali você vai ter um pastor, vai ter um pastoreio, vai ter ministração, vai ter todo dia alguém aqui ministrando a palavra, orando por você, pagando preço de oração por você. Agora esse negócio eu não consigo voltar é porque a pessoa não quer, porque quem quer volta. Tem muito disso não, irmãos. Quem quer volta. Jesus, a gente não precisa estar implorando ninguém para aceitar Jesus. Jesus não precisa disso, irmão. Jesus é Pai. Amém? Deus é Pai. Nós é que temos que nos colocar, largar a prática do pecado, tomar vergonha na cara e voltar para onde nós caímos. Amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco essa manhã. Que a graça, a paz e o reino seja ministrado para nós. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até amanhã.